Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a prova de teoremas por resolução. Então, existe uma forma mais fácil de realizar inferências, ou seja, de nós aplicarmos regras de inferências para identificar se um argumento é válido ou não. Contudo, nós precisamos que as premissas e a conclusão de um argumento estejam na forma normal conjuntiva. Vocês se recordam como a gente consegue obter a forma normal conjuntiva? Eu posso usar as regras de inferência e posso usar as regras de equivalência? Vamos obter a forma normal conjuntiva das premissas e das condições dos seguintes argumentos. E com base neles, vamos conseguir depois avaliar como nós podemos identificar se esses argumentos são válidos ou não. Então, considerando a forma normal das proposições, nós temos aqui no livro a identificação da forma normal, aonde a forma normal conjuntiva é aquela que nós eliminamos todos os outros símbolos que sejam diferentes de negação, e ou. Então, eu só devo usar e, ou e negação para representar as nossas formas normais. Então, considerando o nosso exercício aqui, vamos colocar na tela, nós temos esse primeiro argumento, aonde nós temos se P, então Q, se R, então S, Q ou S, se Q ou S, então negação de T, e T. E conclui a negação de P e negação de R. Então, como nós podemos colocar essa fórmula na forma normal conjuntiva, né? Na FNC? Nós vamos o quê? Vamos substituir as nossas vírgulas que separam as nossas premissas em es. Uma vez que nós temos que considerar que os valores sejam verdadeiros para que nosso argumento, a nossa prova aqui, seja verdadeira, a nossa conclusão. Então, o primeiro processo é fazer a substituição, e nós podemos usar para isso as regras de equivalência, certo? A primeira delas, quando nós temos a condicional ali no caso, de P e Q, nós podemos substituir P e Q pela negação de P ou Q. Vou separar por enquanto com a vírgula e depois nós colocamos elas todas juntas. Depois nós temos se R, então S. Também posso aplicar a condicional. Negação de R ou S. Na sequência, eu tenho uma condicional, certo? Que também pode ser aplicada por meio da identificação da condicional aqui. Ou será que nós temos outra regra de equivalência que seja melhor para traduzir a nossa fórmula que nós temos ali? No caso, nós temos Q ou S. Aqui nós temos a exportação e importação, e refere-se a P e Q. Ou seja, ele não considera o símbolo de ou. Tem alguma outra equivalência que pode ser usada? Não. Então, eu posso considerar aqui, no caso, a condicional, aonde eu tenho a negação de Q ou S, vou colocar entre parênteses, ou negação de T. Finalmente, eu tenho T, que eu não preciso fazer alterações porque ele já está na fórmula normal. Tem algo ainda que não está na fórmula normal aqui, conjuntiva? Eu tenho, porque o meu parênteses aqui está fora, na verdade, a minha negação está fora do parênteses. Então, eu ainda preciso trabalhar ali, certo? Então, seguindo ali, eu vou ficar com a negação de Q e negação de S. Eu estou como se multiplicasse a negação pelos valores, pelos literais e pelo conectivo que eu tenho interno aqui na minha fórmula. E negação de T
e T. Certo? Então, aqui eu ainda tenho um E. Eu posso modificar isso de forma a colocar de uma outra forma? Eu poderia utilizar o que para representar essa expressão de uma outra forma? Qual outra equivalência que eu tenho ali? Eu poderia utilizar, por exemplo, a distributiva, aonde o P, certo? Que equivale à negação de Q e negação de S, seria unificado com negação de T. Porque lembrando, considerando que eu quero colocar na forma normal conjuntiva, o meu OU não pode prevalecer sobre o E. E neste caso aqui, eu tenho um E entre parênteses. Então, eu tenho que considerar a remoção desse E ali. Nesse contexto, a gente pode trabalhar com a distributiva. Então, repito as premissas anteriores, que não vão ser modificadas, e agora considero que eu tenho negação de Q, certo? E negação de S com T. Como eu posso fazer representação aqui? Ó? Qual regra de equivalência seria correta eu aplicar? Veja que eu posso fazer a alteração dos meus valores sem sofrer qualquer indicação na comutação. Eu posso passar, por exemplo, o Q para frente e o P para trás. Então, eu poderia fazer o quê? Primeiro, a gente poderia inverter aqui para ficar mais fácil, certo? Colocando o nosso T primeiro. Lembrando que eu estou utilizando aqui o quê? A comutação. Então, eu posso colocar negação de T, ele não muda os valores, eu só altero a ordem dos meus elementos aqui. Repito a próxima, T. Então, aqui eu só inverti. Agora sim, eu posso fazer, então, só tirar a imagem da frente. Eu posso agora, então, seguir para a associação. Considerando que eu tenho o OU. Então, a minha associação, ela remove o valor que eu tenho interno. Mas aí que está o detalhe. Eu tenho um OU e o E no meio. Então, eu vou usar a distributiva, na verdade. Certo? Aqui, ó, nesse caso, é um OU. O E eu tenho interno no parênteses. Então, a fórmula de equivalência que eu vou utilizar vai ser a distributiva, onde eu tenho P, OU, Q e R. Então, no caso, eu vou ficar com T, OU. E aqui eu tenho o Q, ou negação de Q, certo? E aqui, E, negação de T, ou negação de S. Agora sim, eu tenho a minha fórmula expressa em uma fórmula normal conjuntiva. O que resta fazer? Eu substituir. E nós falamos até na outra aula que existe a forma de representar na onde eu substituo a vírgula pelo E. E é aqui que se enquadra aquela representação. Então, eu tenho negação de P ou Q, E, negação de R ou S, E, negação de T ou negação de Q, o E aqui que já permanece, negação de T ou negação de S, e T. Preciso modificar alguma coisa na minha conclusão? Posso repetir ela aqui? Posso. Então, é assim que a gente relembra aqui como transformar em forma normal conjuntiva. Tá? Eu deixo como exercício vocês realizarem a conversão dos demais. Por enquanto, vamos seguir agora com os slides. A gente só está recapitulando porque nós vamos precisar da forma normal conjuntiva aqui na hora de expressar isso na nossa resolução. Então, considerando a forma normal conjuntiva das premissas e das conclusões, o que acontece aqui? Só para mencionar agora que vocês vão fazer as próximas. A gente deve fazer a conversão de cada um dos elementos. Se eu tenho a bicondicional, eu vou transformar de acordo com a equivalência. E se a minha conclusão também tem uma condicional,
ou tem algum símbolo que eu não possa representar, aqui nesse caso não. Somente nessa segunda indicação aqui, nesse argumento, que nós temos a necessidade de converter, né? Se P então é S. Então eu preciso fazer uma alteração aqui. Então é essa tarefinha para vocês fazerem aí. Continuando aqui, a resolução. Se as nossas premissas e a conclusão de um argumento estiverem na forma normal conjuntiva, que é o que nós fizemos para aquela primeira alternativa ali, para o primeiro argumento, né, basta aplicar apenas um tipo de regra de inferência para provar um teorema. E a regra de inferência da resolução. Então nós temos aqui uma regra coringa, né, que nós podemos falar coringa, ou seja, ela resolve os nossos problemas assim de uma forma bem fácil, desde que os nossos argumentos estejam na forma normal conjuntiva, tá? E aqui nós temos essa regra. O que a regra mostra para nós? Vamos tentar inferir aqui o que ela indica. Ela tem P e Q, negação de P ou R, né? Na verdade, P ou Q, negação de P ou R, certo? E a conclusão é Q ou R. Se nós observarmos, está em negrito a letra P e a negação de P. Então é como se eu removesse o primeiro termo e só mantivesse o segundo termo. Vamos ver como isso é na forma específica da resolução. Mas antes disso, vamos ver algumas definições. Uma cláusula, uma fórmula na forma normal conjuntiva é uma conjunção de disjunções de literais. Umas disjunções são os ous. Ou seja, é uma conjunção de cláusulas. As disjunções são cláusulas. Então, no nosso exemplo aqui, só para a gente poder visualizar isso daqui se torna uma cláusula para mim, certo? E aqui eu tenho o conectivo e isso daqui é uma disjunção, tá? O símbolo do ou, disjunção, o e é o conectivo aqui no caso, certo? O e. Então, forma normal conjuntiva, eu tenho todos os meus termos conectados por meio do e. Se eu tenho uma forma normal disjuntiva, é o contrário, né? O e vai estar interno aos meus blocos das minhas premissas aqui, ou das minhas partes que eu tenho dentro da minha fórmula proposicional como um todo, e o ou será o conectivo principal. Mas nesse caso, nós precisamos transformar para a forma normal conjuntiva. Então, voltando lá para os nossos slides, nós temos ainda os literais complementares. Dois literais são complementares se um é a negação do outro. É o que aconteceu aqui, ó, nessa situação. Quando eu falo que um literal é complementar, qual que é complementar aqui no caso? Nesse caso, o P e a negação de P é complementar, porque um acaba eliminando o outro. Já que, por exemplo, se P tem um valor verdadeiro na primeira premissa, na segunda premissa o P vai assumir um valor falso. Então eu posso eliminar ele porque ele é complementar para cada premissa. E aqui é só mais uma definição específica que fala a respeito disso. Considere as seguintes cláusulas que possuem literais complementares. Então, nessa situação, é como se nós tivéssemos uma fórmula composta C1 e C2. Aonde esse símbolo aqui específico é o lambda, tá? E aí o que ele fala? Que nesse caso, esse símbolo lambda aqui representa para nós o complemento. Tá? Então é o elemento que se complementa aqui. É o elemento que na fórmula composta C1, ela é representada normalmente, e na fórmula composta C2, ela representa a negação. Então, por isso que eu posso falar que é complemento um do outro, porque enquanto aqui o valor lógico, por exemplo, for verdadeiro, aqui vai ser falso. Então, um complementa o outro, no final, eles acabam se eliminando. E é o que a gente tem aqui na sequência. Se lambda pertence a 1, tal que a negação de lambda pertence a C2, ou, no caso, né, a letra grega aqui, no caso, representa lambda. A gente pode falar que é o complemento. O resolvente de C1 e C2, ou seja,
Os valores que sobrarem de C1 e C2 serão a nossa resposta, serão o que vão permitir com que a gente identifique se aquele argumento é válido ou não. E aqui no caso, a gente tem a representação, onde a resolução de C1 e C2 é igual a C1 menos lambda, união com C2 menos a negação de lambda. Consequentemente, a minha resolução vai ser o quê? A2, A3, AN, B2, B3 até BN, sem lambda. A resolução, consequentemente, aqui de lambda e negação de lambda é uma cláusula vazia, que ela não traz resultado. Agora, exemplificando a aplicação na prática, certo? Nós temos aqui a definição formal, que a gente acabou de estudar, e temos a resolução na prática. Então, se eu tenho, certo? Aqui no caso, P e Q, que é uma premissa, foi colocado como 1 aqui. Vírgula, eu tenho uma próxima premissa, que é a negação de P ou R, que me leva a concluir Q ou R. O que está acontecendo aqui? Nós estamos eliminando aquilo que é complementar um ao outro. O P aqui e a negação de P se autocomplementam, então eu coloco o Q para cá e o R. Eu consigo trazer essa resolução. Agora, qual que é o método de prova por resolução? Como que a gente aplica essa fórmula na prática, tá? Lembrando que a gente precisou rever a transformação para a forma normal conjuntiva para que nós pudéssemos, então, aplicar a resolução. Então, resolução direta. Aplicar a regra de resolução sobre as premissas até obter a conclusão. O que nós queremos dizer aqui? Nós queremos dizer que aplicando... Veja, eu tenho uma conclusão e eu quero provar que essa conclusão é válida, certo? Então, eu preciso analisar essas duas premissas. E a minha resolução, aplicando a fórmula direta da resolução, ela me diz que o que eu tenho, no caso, que é complemento de C1, e depois é complementado também em C2, ou seja, o valor que eu tenho às minhas proposições compostas ou proposições simples que estiverem no C1, nessa representação aqui do C1, forem complementares, ou seja, forem negadas no C2, ou eu posso ter o inverso também, né, pessoal? Eu posso ter a negação de P aqui e o P aqui, sem problema nenhum. Então, eu consigo ter a resolução. E a resolução é tudo o que restar ao eliminar aqueles complementos. Ao eliminar, por exemplo, nessa situação, P e negação de P. Então, quando eu aplico essa regra de resolução sobre as premissas, eu consigo obter a conclusão. Vocês concordam que eu eliminando o P e a negação de P, eu consigo obter o Q ou R, que é a conclusão para esse argumento? Consigo. Então, eu consigo resolver por modo direto, a resolução direta. Agora, existe um outro passo, que se chama resolução por refutação ou por absurdo. O termo pode parecer engraçado, mas é essa mesma ideia. É esse mesmo contexto. Nós vamos negar a conclusão de um argumento, e ao negar a conclusão de um argumento, nós vamos acabar identificando que os valores das nossas premissas condizem àquela conclusão que era esperada ou não por meio de absurdo. Como nós vamos fazer isso? Tá? Aqui só o passo a passo nós já vamos ver na prática para aquela fórmula que nós acabamos de transformar em forma normal conjuntiva. Bom, primeiro eu nego a conclusão, tiro a conclusão da posição dela de conclusão e trago ela ao conjunto de premissas. Quando eu faço isso, eu aplico na sequência regras de resolução até obter a cláusula vazia, que prova que, voltando aqui, a cláusula vazia eu obtenho quando eu tenho o complemento dos valores e tudo o que restar vai ser, consequentemente, o resolvente. Vai ser a resolução, a conclusão, certo? Ou
não ter mais possibilidade de aplicar a regra de resolução, porque eu tenho um argumento inválido. Veja, um argumento inválido. Aqui tem algumas provas para a gente provar por refutação, mas vamos seguir para aquele outro exemplo que nós já iniciamos. Então, enquanto nós transformamos para a forma normal conjuntiva lá, aqui nós podemos aplicar a resolução direto, certo? E identificar quais são os valores e aí, por meio da resolução, fazer a identificação dos nossos complementos. A questão é que quando a nossa fórmula ela é pequena, ela é enxuta, eu consigo fazer isso aplicando diretamente a resolução. Quando ela não é, eu posso utilizar a resolução por refutação ou por absurdo. Nesse caso aqui, eu não preciso necessariamente ter a minha fórmula aplicada, no caso, na forma normal conjuntiva, a não ser que eu queira aplicar, consequentemente, os meus valores aqui para obter por meio da resolução direta, que aplica a regra de resolução sobre as premissas até obter a conclusão. Então, voltando aqui para o nosso exercício, vou só copiar novamente, e agora nós vamos trabalhar com a nossa fórmula proposicional, considerando a aplicação da resolução por refutação ou por absurdo. Nós vamos colocar as nossas premissas unidas por meio do e, do conectivo, e nós vamos trazer, no caso, a nossa conclusão para a nossa fórmula junto como uma premissa, tal como indica aqui. Eu vou negar a conclusão, adicionar a negação da conclusão ao conjunto de premissas, aplicar regras de resolução até obter a cláusula vazia ou não ter mais, consequentemente, a possibilidade de aplicar a regra da resolução, que é o argumento válido. Se nós considerarmos, só para voltar um pouquinho, pessoal, se nós considerarmos então aqui, vamos trabalhar com a forma normal mesmo e depois a gente passa para a próxima etapa. Se nós considerarmos aqui, o que nós vamos fazer? Então, nós devemos negar toda essa conclusão e trazê-la para junto das nossas premissas e trabalhar com elas. Então, nós temos negação de P ou Q, e negação de R ou S, e negação de T ou negação de Q, e negação de T ou negação de S, e negação de T, e agora nós vamos trazer isso daqui junto para cá. Nós vamos ter aqui, no caso, negação da negação de P e negação de R. Como nós temos que, consequentemente, passar, a gente está querendo resolver aqui considerando a forma normal conjuntiva, certo? Que é uma indicação lá. Então, eu tenho que depois, consequentemente, transformar essa parte aqui na negação da negação de P ou negação da negação de R. Consequentemente, negação da negação, P ou R. Então, agora repetindo aqui. Acho que eu premi aqui um pouquinho. Isso, tá aqui. Então, nós temos que considerar esses valores aqui para identificar usando o absurdo. Primeiro, a gente negou, tá, esse valor e jogou ele para cá. Então, a gente sabe que esse valor negado aqui é o que a gente tem aqui. O absurdo, a gente parte da indicação que a conclusão ela é falsa. Então, a gente vai obter um valor falso por meio da conclusão. O que significa isso? Que nós podemos implicar que o valor, a conclusão final ali, ela vai ser falsa, tá? Qual que é a nossa conclusão aqui? A nossa conclusão é essa. Então, eu posso substituir o E, considerando que eu não vou estar mais numa forma normal, que é a nossa consequência, é o que a gente quer obter e é o que a gente quer analisar. Como sendo, por exemplo, a implicação ou sendo o último termo que nós vamos avaliar na tabela verdade. Então, aqui eu falo que esse valor aqui ele tem que ser falso, porque o que eu tenho que obter aqui deve ser falso, tá?
Na sequência, o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar valores para as nossas fórmulas. Então, eu vou mencionar que, no contexto das nossas partes, das nossas premissas que nós temos, nós vamos obter valores falsos para que nós cheguemos a um valor aqui. É como se nós aplicássemos um valor específico para o ou aqui, certo? Aqui, no caso, para esse ou aqui também, nós podemos aplicar um valor, ainda que seja falso agora, se eu considerar todos os valores, eles serão falsos aqui, certo? Porque ó, eu tenho um conectivo E, então se um deles for falso, o restante vai ser falso. Aqui nesse caso, eu posso considerar como verdadeiro? Posso, né? Não teria problema nenhum se eu considerasse isso daqui como verdadeiro. Aqui eu poderia considerar o negação de T ou negação de Q como verdadeiro? Posso também. E nessa sequência aqui, eu tenho o T, negação de T, certo? Está separado por um ou, então aqui eu tenho um valor ou negação de S. Então aqui eu também posso considerar um valor verdadeiro, porque aqui eu já obtive um falso. Considerando que eu tenho meus conectivos E, não tem problema nenhum. E aqui no caso, eu posso considerar que esse valor aqui, que a minha conclusão, ela vai ser falsa, certo? Eu vou chegar num valor falso ali em algum momento. Veja, é por absurdo porque a gente sabe que para um argumento ser válido, ele tem que ser verdadeiro no final quando a gente faz o teste de mesa. E aí, nessa consequência, eu estou falando que não vai ser verdadeiro, vai ser falso. Então, outra coisa que vai nos demonstrar o absurdo é em que em um certo momento o meu P vai ter um valor lógico e aqui ele vai ter outro. E esses valores, apesar daqui estar negado, eles vão ser discrepantes. E então, um mesmo literal vai acabar recebendo dois valores diferentes. E a gente sabe que isso é logicamente impossível, o que demonstra um absurdo e, portanto, nós conseguimos provar que aquela conclusão, por meio de absurdo, ela é válida. Agora, se nós chegarmos no mesmo valor lógico nos dois lados aqui, nós não conseguimos provar que ocorreu um absurdo ali, então nós consideramos que nosso argumento ele é inválido, certo? Então, nesse contexto, para eu obter falso aqui, né, eu posso colocar, por exemplo, o P como verdadeiro e o Q como verdadeiro. Nessa situação, o meu P vai ter um valor lógico depois de falso, porque é a negação, eu neguei o P. Então, aqui eu considerei como falso. Tá? Vou puxar aqui para baixo qual o valor que eu admiti. E aqui, V. Bom, então eu já sei que P e Q, todas as vezes que aparecerem agora, vão ser falsos e verdadeiros. Então, na sequência aqui, negação de R apareceu em algum lugar? Ainda não. Então, eu posso considerar negação de R, mas olha, eu quero um valor verdadeiro. Então, eu posso colocar como um valor verdadeiro, que depois no final vai ser falso, porque eu neguei. E aqui eu posso ter o valor verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro, eu ainda consigo obter o verdadeiro aqui. Também está falso, eu vou assinalar os que eu já obtive. O T já apareceu? Não apareceu. Então, também posso colocar aqui como um valor falso. E a negação de Q? Agora eu tenho que analisar, né? Talvez eu coloquei a negação de T aqui como falso, mas eu tenho que analisar porque agora o Q já aparece. Ó. O Q era verdadeiro, certo? Então, é um valor verdadeiro, ele vai ficar falso aqui. Então, aqui eu tenho que colocar a negação, o T, como falso, porque quando eu nego, ele fica verdadeiro, tá? Então, aqui, ó, só veja, eu quero chegar nesse valor aqui, tá? Eu quero provar que eu consigo chegar nesse valor que eu defini aqui para a minha fórmula. O ou aqui no caso, porque eu tenho forma normal conjuntiva, então eles estão separados aqui, é como se tivesse parênteses aqui. Então, eu analisei o ou negação de T ou negação de Q, então eu coloquei que vai ser verdadeiro, então eu tenho que colocar, consequentemente, um valor verdadeiro para conseguir obter esse valor lógico. Agora, aqui nessa situação, ó, o meu T eu já defini, eu coloquei ele como falso, então aqui ele vai ficar como verdadeiro, então vai ser verdadeiro aqui. Na sequência, eu tenho o valor de S. Negação de S. Eu falei que S é verdadeiro. Então, se eu falei que S é verdadeiro, ele aqui vai ficar falso. Então, verdadeiro ou falso, ainda eu consigo obter o verdadeiro aqui, certo? Então, aqui esses valores que eu estou circulando são das premissas que eu já analisei. Agora, eu tenho a premissa de T,
O valor de t, eu já falei que ele era falso. Olha lá o que aconteceu. Então, eu tenho um valor de falso aqui. Considerando que eu tenho um valor falso aqui, vamos analisar agora a nossa conclusão. A conclusão, o P, eu falei que era verdadeiro, certo? E eu falei que o R, onde está a primeira vez que eu usei o R tem valor verdadeiro. Quando eu neguei, ele teve o valor falso. Verdadeiro aqui também, certo? Olha o que aconteceu com a minha conclusão, tá? Por que eu estou falando a conclusão? Porque é a última coisa que eu vou indicar aqui. Veja que eu tenho aqui uma condicional. Então, eu tenho todos esses valores aqui. Vou colocar isso aqui entre uma chave aqui. E tenho esse outro valor. Aqui é falso, certo? E aqui eu tenho que obter o valor falso. E aqui, nesse caso, eu tenho o E, certo? Todos divididos por E. Aqui eu tenho falso, então eu tenho um valor falso aqui também. Então, ó, eu tenho que lembrar que eu tenho o condicional aqui. Considerando o condicional, tá, como falso, e eu considerar que toda essa parte aqui ela é falsa, e também o meu resultado aqui, ó, porque eu usei o ou, tá, ó. Então, é verdadeiro ou verdadeiro. Então, aqui ele está indicando que é falso, tá? Que eu falei que era falso. Bom, eu não obtive o valor falso aqui, tá? Quanto que eu obtive aqui? Aqui eu obtive ainda o valor verdadeiro. Então, tá bom. Vou mudar aqui para o valor verdadeiro. E agora, ele está indicando que eu tenho que obter o falso aqui. Vamos verificar isso, tá? Eu consigo obter na condicional, que é como se eu indicasse aqui a minha conclusão, porque essa é a minha conclusão, eu consigo obter o valor falso? Bom, a nossa tabela verdade da condicional fala o quê? Quando eu tenho verdadeiro e verdadeiro, eu tenho verdadeiro. Verdadeiro e falso, eu tenho valor falso. Quando eu tenho falso e verdadeiro, eu tenho um valor verdadeiro. E quando eu tenho os dois valores falsos, eu tenho ainda um valor verdadeiro. E olha só, a minha tabela verdade para essa situação aqui... Opa, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Bom, aqui, ó, eu tenho primeira falso, que seria isso daqui, tá? Ou aqui ou aqui. Beleza. Na segunda, eu tenho verdadeiro. Eu teria essa situação aqui. Então, eu tenho essa linha. Olha só qual teria que ser a minha conclusão da minha tabela verdade. Verdadeiro. E foi falso aqui. E eu queria provar que o valor falso aqui é um absurdo. Por quê? Se eu considerar uma condicional onde eu tenho a primeira parte falsa e a minha conclusão, o meu consequente aqui, verdadeiro, eu tenho que obrigatoriamente ter um valor verdadeiro, falso aqui no caso, e um valor verdadeiro para obter o valor falso. Mas eu não obtenho valor falso, eu obtenho valor verdadeiro na minha tabela verdade. Isso daqui, ó, é inválido, não é lógico, é um absurdo. Então eu consigo provar negando o meu valor, a minha conclusão, e trazendo ela para cá. Vamos fazer um outro exemplo para ver se fica um pouco mais claro, que eu acho que esse exemplo aqui ele é um pouco complexo. É um pouco extenso para ser o primeiro exemplo que a gente vai analisar. Vamos analisar agora uma outra fórmula que não esteja na fórmula normal e eu quero provar ainda por absurdo, tá? Então, vamos pegar uma fórmula lá, ó, onde eu tenho negação de P, que vai implicar ali em Q, né? Se negação de P, então Q. E também vai ter uma outra implicação, onde eu tenho negação de Q, que implica em P. Esse P é maiúsculo, tá, pessoal? E, P ou Q. O que eu faço aí? Eu primeiro preciso definir e encontrar qual vai ser a última coluna da minha tabela verdade, tá? Aonde que eu vou chegar no valor no resultante, no final da minha tabela verdade? E vai ser aqui, né? Se a gente for analisar, eu tenho essa primeira parte aqui, ó. E eu tenho essa segunda, formada pelo E aqui. E aqui eu tenho o valor final da minha tabela. E como eu estou considerando absurdo, eu vou falar que aqui vai ter que ser falso. Porque, veja, um argumento válido eu teria que ter um valor verdadeiro. Isso daqui é como se fosse a união das minhas premissas que eu tenho no meu argumento. E eu quero identificar se ele é válido ou não. Tá? Se esse teorema em si, porque eu chamo isso de teorema depois, se ele é válido ou não. Nesse contexto, então eu considerei que aqui é falso,
Vou considerar aqui que eu vou obter um valor verdadeiro e depois aqui um valor falso. Tá? Se a gente lembrar da tabela da condicional, quando eu tenho um valor verdadeiro aqui e um valor falso na sequência, aqui eu teria que ter o quê? Um valor falso. Certo? Mas eu tenho que considerar outra situação. Será que os meus literais vão receber o mesmo valor? Lógico. Para que eu possa aplicar ali os valores depois? É isso que eu preciso considerar também. Tá? Então, beleza. Eu tenho os valores aqui e vou começar aplicando um valor. Vou considerar, por exemplo, nessa situação, considerando que eu tenho que chegar num valor verdadeiro, que o meu P ele pode ser falso ou posso ser verdadeiro, porque eu ainda consigo, se o meu Q tiver um valor, né, verdadeiro ou falso, eu consigo chegar no valor verdadeiro aqui. Então eu vou colocar o Q, o P como falso, mas como eu tenho a negação, ele vai ficar como verdadeiro, certo? E aí eu vou colocar o valor de Q como falso. Consigo chegar no valor? Vamos verificar, ó. Eu tenho se negação de P, então negação de P é verdadeiro, certo? Se esse valor for verdadeiro, e aí eu tenho o Q, que é falso. Então, verdadeiro com falso, o que eu obteria aqui é falso. Tá? Então, peraí, aqui não dá. Então, eu tenho que mudar o valor lógico de Q. Eu tenho que considerar que o meu valor lógico de Q eu consigo obter. É isso que eu tenho que fazer uma análise, tá? Vamos colocar aqui, então, como verdadeiro. Então, eu consegui obter esse valor aqui. Na sequência, eu tenho que analisar a negação de Q. Agora, eu considerei que o Q vale V. Eu não posso mais mudar aqui. Então, se ele vale V, ele vai ser negado, vale F. E o P vale F sempre agora, tá? Eu não posso mudar mais as escolhas. O que eu posso mudar é somente na primeira aqui. Agora, aqui, ó, eu vou obter F. E vou considerar que eu quero obter aqui também um valor negado. E aqui também um valor negativo, tá? Um valor falso. Bom, nesse contexto aqui, ó, eu já consigo observar, vamos só continuar aqui, ó. O P também aqui ele vai ter o valor de F e aqui o Q vai ter o valor de V, que foi o que eu considerei aqui. Primeiro, olha só o absurdo que está acontecendo. Eu consigo obter F aqui quando eu tenho os valores de negação de Q, que vale F, e o P como F? Não. Aqui, porque se a gente for olhar a tabela verdade da condicional, ele fala que quando é falso e falso, aqui tem que ser verdadeiro. Então aqui já está errado, aqui já está um absurdo. Porque fala que eu teria então que ter um valor de Q diferente desse ou de P diferente. Mesma coisa acontece aqui, ó. P ou Q. Eu consigo obter o valor diferente de V quando eu tenho ou, já que eu tenho um valor verdadeiro, ó, o meu Q vale verdadeiro. Não, aqui também está um absurdo. Não faz sentido eu falar que o valor deveria ser falso aqui. Logicamente impossível, um absurdo. E aí a mesma coisa aqui, ó. Se esses dois valores tinham que ser verdadeiros e eu já não consigo aplicar os valores, nunca eu chegaria no valor falso, porque os dois aqui teriam que ser verdadeiros se eu fosse considerar os valores lógicos que foram atribuídos para cada um dos meus literais. Então aqui também é um absurdo. Consequentemente, se isso daqui tudo seria verdadeiro, certo? E aqui foi verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro, aqui também seria verdadeiro. Então aqui também está consequentemente errado. Isso é um absurdo. Como eu posso ver isso? Faça a tabela verdade para identificar os valores lógicos. A gente consegue obter e identificar esses valores. Agora é com vocês. O que a gente precisa fazer? Precisa responder esses exemplos e eu gostaria que vocês fizessem antes da nossa aula de quinta, onde a gente vai tentar resolver algumas dessas, que eu acredito que o tempo não seja suficiente para resolver todas, mas eu gostaria que vocês tentassem resolver esses exemplos, tá? Para provar por resolução, por refutação, os seguintes argumentos. Tá? Então, considerando, por exemplo, o primeiro, já vou dar uma luz para vocês.
vocês vão negar a conclusão e trazer a negação da conclusão. Veja que ela já é negada, então ela vai ficar duplamente negada. Trazer essa dupla negação para uma única fórmula, aonde, no contexto do meu porém, o logo ali no caso, vai receber uma seta indicando o condicional. E a minha premissa, se P, então negação de Q, vai ser conectada ao Q por meio do E, certo? E aí, um último elemento a ser respondido aí, a ser verificado, vai ser a nossa condicional. Vamos colocar isso no papel para facilitar um pouquinho mais? Ó, como então eu começo a resolver o meu exercício? O meu exercício é assim, é se P, então, negação de Q, logo, negação de P. O que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso negar isso daqui, tá? Eu estou seguindo a fórmula que foi indicada, para a gente poder resolver por absurdo. Então, eu venho e nego isso daqui. Eu nego como? Negação de P, com negação aplicada ali. Agora, eu trago essa conclusão para cá, para o outro lado. Para eu trazer isso para cá, eu faço aqui, troco a vírgula por E, tá? Mantenho aqui e troco esse símbolo pela minha condicional, que é negação de P. Posso colocar o P aqui já direto? O que vocês acham? Aqui, no caso, como eu não estou considerando a fórmula normal, conjuntiva, não tem problema. Eu posso deixar assim e posso fazer uma avaliação de como vai ficar os valores. Lembrando que agora, a minha tabela verdade, ao final, eu vou considerar esse valor lógico aqui. Então, eu vou considerar que esse valor lógico aqui é o meu divisor de águas, é onde eu vou analisar e identificar se eu nego ou não. Então, eu posso colocar falso aqui e agora eu vou trabalhar com cada um dos elementos para identificar se eu posso ter um valor lógico diferente para o P aqui, ou se acontece algum valor lógico atribuído de forma incondicional para um deles. Se eu chegar a um valor aqui desse lado e um valor desse lado que negue esse F aqui, significa que eu estou falando, eu estou falando que isso aqui é negativo, mas isso é um absurdo. Então, por isso ele se chama método de refutação ou de absurdo. E eu tenho que provar que eu consigo chegar a outro valor diferente de F, no caso verdadeiro, e aí então eu falo que isso é um absurdo. Agora, se eu cheguei no valor de F, significa então que o meu argumento é inválido mesmo, porque o absurdo foi aceito. Eu não consegui refutar a invalidade do meu argumento. Ok? Então, fica com os exemplos para vocês realizarem para a nossa próxima aula de quinta-feira. Até lá!